Vamos falar agora do empate do Palmeiras, que selou a classificação do Verdão para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto lá no estádio Santa Cruz, 0-0. Um jogo, longe, mas muito longe de encher os olhos, né? Jogo ruim, muito ruim do Palmeiras, né? Que até aqui não vem fazendo assim aquela temporada. O Palmeiras do Abel Ferreira, Fábio Piperno, a sua análise dessa classificação. O jogo ficou 0-0, Palmeiras pouco criativo contra um adversário que no momento está na zona de rebaixamento lá da segunda divisão, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o 18º colocado da Série B e o Palmeiras com muitas dificuldades para criar. Faltou muita intensidade hoje ao Palmeiras. Aí o jogo ficou 0-0. Aí aquilo que o Zé comentou. O Botafogo explorando bolas na área, chegando ao ataque. Então ali no finalzinho o Palmeiras ainda correu o risco de levar para os pênaltis ou coisa do tipo, sofreu um empate no agregado. Fábio Piperno, atuação ruim do Palmeiras na Copa do Brasil, mas o Verdão está na próxima fase. Uma atuação de novo ruim e para mim nada surpreendente. O Palmeiras tem jogado mal e não é de hoje, a gente fala isso toda hora. Mesmo no Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou porque ele tem mais time do que os outros aqui de São Paulo. Agora, tem ido surpreendentemente, para mim, pelo menos, bem na Copa Libertadores. Tem obtido resultados importantes, mesmo não vivendo lá, então, uma boa fase. Agora, também parece que na Libertadores, embora não tenha feito nenhum jogo sensacional, o Palmeiras, né? É uma competição que esse elenco se adapta muito bem, parece que gosta muito de jogar, né? De qualquer forma, foi um Palmeiras, embora tenha conseguido vitórias emocionantes, como aquela lá no Equador, o Palmeiras naquele dia fez um primeiro tempo humilhante. O Palmeiras chegou a tomar 2-0, houve um momento em que o Del Valle tinha 81 a 19% de posse de bola e 10 finalizações a 0. Numa das últimas bolas do primeiro tempo, o Palmeiras achou um gol, chuveirinho na área, nada sofisticada a jogada, Rony cruza, o Hendrick aparece e faz o gol. E aí foi para o intervalo, é aquele tipo de jogo que você olha e fala, puxa vida, né? Os caras tiveram a chance de matar o gigante, fizeram 2-0, mas deixaram a sensação de que eles ressuscitaram o gigante, na verdade. E no segundo tempo, todo mundo viu o que aconteceu e foi um Palmeiras muito melhor, especialmente a partir da entrada do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme jogando pelo meio, ele sempre faz mais jogadas do que qualquer outro meio-campista do Palmeiras. Você pegar hoje, se um marciano descer aqui na Terra, você colocar o Luiz Guilherme e o Veiga, meia hora cada um lá e tal, e fala assim, enfim, o marciano, você que está conhecendo o futebol agora, quem você acha que é capaz de criar mais nesse esporte esquisito aí que se joga com os pés e uma bola? Então ele vai falar, bom, esse carinha aqui, e esse carinha aqui é o Luiz Guilherme, que hoje ele cria mais do que o Veiga. Mas é aquela questão também geracional que a gente sempre fala no Palmeiras. Como é que o técnico do Palmeiras vai chegar para jogadores com quem ele ganhou tanto e em quem ele confia demais e falar, meu amigo, esse é o momento em que você precisa descansar um pouquinho, você vai ficar fora, porque eu vou privilegiar um outro garoto. E até porque é possível que alguém olhe com o nariz meio torto e fale, puxa vida, outro garoto, parece que não existe mais a gente aqui. Você vê, o Hendrick vai embora sem que o trio Estevão, Hendrick e Luiz Guilherme tenha tido a oportunidade de começar um jogo. Eles não iniciaram nenhuma partida, pelo menos é uma partida importante. Então, isso na minha avaliação, é um erro. Um erro que ele ganha ainda uma proporção maior na medida em que o Palmeiras insiste no Lázaro. Eu também não vejo lá como alguém que tenha justificado a titularidade até hoje. Então, o Palmeiras tem muitos problemas para resolver. Tem tempo, tem o melhor técnico do país, mas é o seguinte,
enfim, na Libertadores já está classificado e tal, mas o Palmeiras tem que se recuperar logo no Campeonato Brasileiro. Largou muito mal, em 6 jogos o Palmeiras perdeu 2. O Palmeiras versão 2024 é um time que depende muito do fator individual. Não é um time que tem, assim, jogadas trabalhadas, de pé em pé. Parece que é muito fator individual. Joga a bola no Estevão, joga a bola no Endrick, o Luiz Guilherme que entrou e driblou 2, 3, chegou na cara do gol, quase fez um golaço. Porque jogada trabalhada é muito difícil nesse Palmeiras versão 2024. O fator individual, joga a bola aí nos moleques, né? Tanto que hoje o trio de ataque muito jovem, Lázaro, Estevão e Endrick, José Manuel. Então, e a atração no jogo de hoje eram os meninos, né? O Estevão, que está indo para o Chelsea por uma bala, né? 300 não sei quantos milhões. O Endrick fazendo o penúltimo jogo dele, né? Depois só restará mais um. E foi vendido por valores também estratosféricos lá para o Real Madrid. Eram sim a atração do jogo. Mas o Botafogo deu um jeito de chamar o confronto para um jogo mais físico e meio que o ataque ficou meio separado do resto do time. Com o Estevão ele tentou demais o Estevão. Não conseguiu fazer o gol, não conseguiu render do jeito que ele esperava e que o Palmeiras precisava, mas foi quem mais tentou. O Endrick esteve sumido enquanto esteve em campo. Né? Esteve bem separado do restante do time. E o Lázaro, de fato, não rendeu. Primeiro tempo do Palmeiras foi tão ruim que sabe quantas bolas ele chutou no gol? 0. Gente. Palmeiras não finalizou uma bola sequer no gol. Finalização total, 5 do Botafogo e 1 do Palmeiras. Total. Mas no gol o Botafogo só acertou 1 bola no gol e o Palmeiras nenhuma. Esse foi o primeiro tempo. E aí repetiu o filme, viu, Pipiano? Palmeiras, depois de um primeiro tempo muito ruim, melhorou no segundo tempo a partir da entrada do Luiz Guilherme. Então, ele fez uma jogada driblando 2 zagueiros de forma espetacular, saiu na cara do goleiro e aí ele tentou dar aquela cavadinha, dar uma touca no goleiro que esticou a mão e fez uma baita de uma defesa cara a cara. Talvez se ele tivesse simplificado, mas aí você não pode cobrar isso de um jogador de tanto talento. Ele tem que realmente tentar colocar todo o talento dele. E seria um gol maravilhoso. E aí o goleiro acabou defendendo. O Rony, que entrou e deu mais briga, para ele esse jogo de choque faz bem. Tentou até uma bicicleta ali num dos lances finais da partida e acertou, mas foi na direção do goleiro que fez a defesa. Seria um gol de bicicleta, que é novidade para o Rony, mas seria espetacular. De fato, na parte final, o Palmeiras chegou a ter um certo domínio na parte final. Mas aí, nos acréscimos, correu o risco, estava 0-0. O Botafogo começou a jogar bola na área, botando os grandalhões lá dentro, e daqui a pouco uma bola espirrada podia ter entrado e forçado a cobrança de pênalti. O Palmeiras não conseguiu controlar exatamente o jogo, né? Ele deu meio que, muito embora tenha criado oportunidades para ganhar o jogo, ele também foi um time que correu algum risco na partida, o que é desnecessário pelo potencial que tem o Palmeiras em relação ao Botafogo de Ribeirão Preto, investimento, aquela coisa toda, né? O goleiro do Botafogo no segundo tempo fez 4 defesas, o Marcelo Lomba não fez nenhuma. Então mostra que o Palmeiras conseguiu esse crescimento no segundo tempo, mas muito pela questão individual, principalmente com a entrada do Luiz Guilherme. E só. Não foi um bom jogo do Palmeiras de novo. Na ida já não tinha sido bom, né? Ganhou de 2-1. E graças a essa vitória conseguiu a classificação, porque de novo hoje não fez um bom jogo, não. Você pega aqui o retrospecto mais recente do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro perdeu para o Internacional, perdeu para o Atlético Paranaense, não jogou bem nos empates contra Flamengo e São Paulo. Na Libertadores jogou um péssimo primeiro tempo, fez um péssimo primeiro tempo contra o Del Valle, aí consegue a virada, acaba ali conseguindo uma virada importante no segundo tempo, mas o primeiro tempo muito ruim, né? A gente puxa pelo jogo de hoje, por esse confronto de Copa do Brasil. Palmeiras vence o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, mas com um gol no último lance da partida, basicamente. E uma bola que o Piquerez briga e o Rômulo briga também, e eles ganham 2 divididas, o Rômulo cruza na medida e o Estevão acaba fazendo gol. E hoje um 0-0 em que o Palmeiras flertou, sim, com a possibilidade de ter o Botafogo esclarecendo para o torcedor do Palmeiras que a gente está comparando o Palmeiras com quem? Com o Palmeiras mesmo. Com o Palmeiras que tem condição de ser mais forte, de jogar melhor.
né? Se não tem que buscar meios. Você citou 2 vezes o verbo separado, né? Que o ataque do Palmeiras está muito separado do resto. Veja, o Palmeiras não cria e não finaliza tendo o Endrick e o Estevão na frente. É culpa dos 2 meninos? Não. É culpa de um time que não está funcionando no seu setor criativo. Qualidade tem. Todo time aqui no Brasil gostaria de ter o Endrick e o Estevão. E por que eles não estão funcionando? Porque o Palmeiras insiste em bola longa, insiste em cruzamento e não consegue oferecer condição para esses 2 garotos jogarem. O Veiga não vive boa fase, tem isso também. Tanto que o Luiz Guilherme hoje entrou zagueiro. Ele não atacou praticamente nenhuma vez, Marcos Rocha. E o Palmeiras 2024 é essa versão, né? Temporada 24 do Palmeiras, é isso que a gente citou. É bola no Endrick, bola no Estevão, Luiz Guilherme, cruza a bola na área, o Gomes está lá, o Murilo, o Flaco Lopes, se estiver em campo, pode fazer um gol pela estatura. Acho que é por aí, tá? Não tem aquela construção que a gente via, por exemplo, no Palmeiras de 22. Mas é um time competitivo, querendo ou não. Mesmo quando joga mal, ainda arranca um empate. E o de Abel repente tem consegue essa bola que eu falei, né? Num cruzamento, faz o gol. E o Abel tem um plano. Sobre o Abel Ferreira, antes do comentário do Bruno Prado, vamos ouvir o pronunciamento do Abel sobre a história do Al Sadd, o clube qatari que entrou com uma ação na FIFA contra o técnico português, alegando que o Abel descumpriu um pré-contrato assinado. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. E esperei até ao dia de hoje porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte. A minha carreira de treinador é um livro aberto. Começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente 2, 3 páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo. Eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como eu vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. E hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025. Aí a palavra do técnico Abel Ferreira, que eu acho que não comentou essa questão envolvendo o Al Sadd diretamente da forma como a gente imaginava.
não afirmou se de fato assinou ou não, até por uma orientação jurídica, imagino eu. O processo está correndo lá na FIFA, o Abel vai entrar com recurso. Acho que por uma questão jurídica ele não falou diretamente sobre o assunto e ficou dando essas voltas aí que a gente acompanhou, Bruno Prado. Eu imagino que tem assim uma orientação, né, para ele falar do assunto. Acho que ele quis falar mais com o torcedor do Palmeiras, de deixar claro, eu estou aqui porque eu quero estar aqui, porque eu gosto de estar aqui, mas realmente sobre a parte aí do contrato ele não falou, não esclareceu. Não tem como dizer pela fala dele, ele assinou um pré-contrato com o Al-Sadd ou não, se assinou por o que o fez desistir, isso aí ele não entrou nisso, né? Então não dá para saber, a gente vai ver aí como vai rolar esse processo na FIFA, né? Se de fato o Al-Sadd tem um pré-contrato com a assinatura dele, aí o Al-Sadd pode receber uma multa, enfim, mas isso a gente ainda vai ver mais para frente, né? A fala dele, ele nem toca nessa parte, né? Se ele realmente assinou, se ele pensava em ir, não foi. O que eu não vejo assim um grande problema, assim, os contratos têm que ser cumpridos. O que é cumprir? O pré-contrato assinado, ele pode mudar de ideia, que tem uma multa aí, beleza, a multa tem que ser paga. Se não pagou, aí o clube tem toda a razão de ir buscar na FIFA, mas isso a gente vai ver mais para frente. Se ele tem um pré-contrato, se ele assinou, o que esse pré-contrato diz. Se foi uma coisa só verbal, aí já não é um pré-contrato, já é uma outra situação. Enfim, aí não ficou claro. Acho que ainda a gente não tem informação suficiente para saber exatamente o que aconteceu nesse caso. E ainda na coletiva pós-jogo do Abel Ferreira, um colega ainda reforçou. O Al-Sadd alega que você, Abel Ferreira, assinou um pré-contrato. O Abel Ferreira respondeu: vamos ver. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso. Fecha aspas, a declaração do Abel Ferreira Piperno. Ele não falou diretamente sobre aquilo que a gente imaginava que ele ia falar, mas eu acho que sobre esse assunto, pelo que o Palmeiras vem apresentando, a bola do Palmeiras hoje, eu acho que o Abel deveria ter outra preocupação, né? E a torcida do Palmeiras, se tem alguém preocupado com essa situação do Abel com o Al-Sadd, eu acho que a preocupação com esse futebol que vem sendo apresentado deveria ser outra. Então, nos últimos tempos, o Abel já falou de dia a mais para treinar, já falou sobre calendário, qualidade de gramado, hoje falou sobre o contrato. E é uma forma também dele blindar os jogadores dele, o elenco dele, porque, veja, o Abel é um cara que conhece futebol demais. Então ele sabe, melhor do que nós todos, que o time não está jogando bem. Mas, pela forma de conduta dele, a gente também já aprendeu que em momento algum ele vai chegar lá e vai falar: hoje meu time não jogou nada. Hoje meu time não jogou nada porque o Joãozinho não rendeu, eu escalei mal e tal. Quer dizer, não é do perfil do técnico do Palmeiras isso. Então ele fala de vários assuntos laterais aí e não vai realmente no principal. Imagino eu que o principal ele trate no dia a dia com os seus jogadores. Eu gostaria de ouvir melhores explicações técnicas e táticas sobre o time do Palmeiras, mas também reconheço que ele tem todo o direito de blindar o elenco dele. José Manuel de Barros, tá aí o pronunciamento do Abel Ferreira sobre o episódio Al-Sadd do Catar, que o Pilhado tinha razão, hein? A gente brincou com ele aqui, teve gente que na época cornetou o Pilhado e tal, mas tinha razão o nosso Pilhado, hein? Na internet xingaram. Xingaram ele, tem de tudo, né? Na internet aí você acha de tudo, mas tinha razão o nosso Pilhado no final das contas, hein? Com a informação lá. Ele não respondeu negativamente à pergunta, se assinou ou não, vamos ver. Tem essa questão da orientação jurídica. Ele não negou. Não disse que assinou, nem disse que não assinou. Né? Seria muito fácil para ele. Eu não assinei nada. Ele não disse que não assinou. Mas é uma questão burocrática para mim. Entendeu? Ele tem o direito... segundo o time lá, ele começou a negociar em outubro. Numa fase em que o Palmeiras teve uma sequência de 4 jogos sem vencer. Um jornal da Espanha até disse que ele estava negociando e bem perto do time lá do Catar para ser o treinador mais bem pago do mundo. De repente as coisas não estão funcionando bem, aparece uma proposta desse tamanho, o cara balança um pouco e pode ser uma negociação. Depois se arrepende.
tem direito também, você paga a multa e pronto. Então é uma questão burocrática, né? Assinou, o importante para o palmeirense e para o Palmeiras é que ele mudou de ideia e resolveu ficar. Que bom para o Palmeiras, que se ele ia, resolveu não ir mais. E resolveu ficar. Vai ter multa? Ou ele ou o Palmeiras, depende da negociação dele com o Palmeiras, paga a multa se tiver que pagar essa multa mesmo, né? Se assinou e tiver que pagar, paga a multa, vida que segue. Eu acho que o positivo é que ele mudou, se estava negociando e tinha acertado com o time lá, mudou de ideia e resolveu ficar para trabalhar no Palmeiras. Acho que isso que é o mais importante. Que jogo terrível do Palmeiras hoje, hein? Se você está nos acompanhando por algum motivo não conseguiu assistir, saiba que você não perdeu muita coisa no jogo do Palmeiras. Essa é a verdade, pô, sinceridade.